Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você que vai ver ouvir esse meu vídeo estejam bem, tua família, teu lar, teu local de trabalho, todas as áreas da sua vida. Mas se não tiver, clame ao Senhor, Ele virá o teu socorro. Fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser próspera, eu quero ver as áreas da minha vida sendo próspera, eu quero ver a minha família sendo próspera em todas as áreas, Senhor. Mas eu estou aqui diante do Senhor. O que eu devo fazer? Qual é a tua direção? Me dá estratégia, me dá visão, me capacita, me dá sabedoria. Eu quero ser abençoada, eu quero que a minha família receba as tuas bênçãos, Senhor. Eu quero que esse quadro muda, mas eu não sei por onde começar, talvez você não saiba. Mas se você saiba, começa por onde você sabe. Vai consertando e vai endireitando. Aleluia, glória a Deus. Mais uma palavra de Deus para abençoar as nossas vidas. Abra a tua Bíblia aí, por favor, por gentileza. Em Provérbios, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 22. Irmãos, eu vou trazer um pecado aqui. São muitos, mas hoje eu quero falar apenas de um pecado. Que eu tenho visto muitos que se dizem crentes se beneficiar da mentira. Tanto para si próprio, para sua própria família, ou para ajudar outras pessoas. E ainda justifica usando a própria Bíblia, a própria palavra, sabe? Para justificar a sua própria mentira. Lendo as Escrituras, irmãos, eu não tenho todo o conhecimento com a palavra de Deus, mas eu tenho o conhecimento essencial para a minha vida. Eu entendo aqui muitas coisas na Bíblia. De tudo eu tenho entendimento, Deus me deu entendimento? Não. Mas o básico eu tenho, para a honra e glória do Senhor. Quando Abraão mentiu, Deus exerceu ali sua misericórdia. Quando Raabe mentiu para guardar os espias, proteger os espias de não ser mortos, né? Deus exerceu sua misericórdia ali. Mas isso não quer dizer, irmãos, que Deus vai exercer sempre a misericórdia dele sobre aquilo que você e eu tem conhecimento que desagrada a Deus. Que aquilo é pecado que desagrade a Deus. Tá entendendo? Vai chegar um momento que Deus não vai exercer a sua misericórdia sobre mim e sobre você. Porque você e eu temos conhecimento. Você está entendendo? A palavra de Deus vai nos dizer que a causa de nós não sermos consumidos é por causa da misericórdia de Deus. Agora eu vou ficar sempre usando a mentira para me beneficiar a minha pessoa ou para ajudar os outros. Não, irmãos. Vai chegar um momento que a misericórdia de Deus não vai vir sobre mim e sobre você. E a mentira, a prática da mentira, você tem que entender uma coisa, prática, o hábito é uma coisa, pecar é outra coisa bem diferente. Por exemplo, hoje você tem noção do que é a mentira, de quem vem a mentira. E aí, num determinado momento, você mente, mas você não programou. Foi algo que aconteceu de repente. E aí você pede Deus perdão, reconhece, porque, irmão, é uma coisa que eu aprendi. Abre a tua boca para Satanás ouvir, para o inferno ouvir. E fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu menti aqui. Me perdoa, mas eu não quero nunca mais praticar isso daqui. Tira isso do meu coração. E se daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, você mentir novamente, pede Deus de novo. Você não está na prática. Porque tem muitos que se diz crentes que estão na prática da mentira. E se você falar alguma coisa, meu irmão, minha irmã, vai usar a própria palavra. Abraão mentiu. Raabe mentiu. Fulano mentiu. Ô irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. E ainda diz assim ainda, o Espírito Santo até hoje nunca me incomodou. Eu sempre fiz isso. Lógico que o Espírito Santo não vai te incomodar, irmão, irmã. Que você gosta de pedir ajuda a Satanás. Antes que a gente entre aqui, já que eu já entrei nesse contexto aqui, irmãos, eu quero dizer uma coisinha para você. Alguns anos atrás, não se preocupa não que a gente vai ler a palavra, tá? Alguns anos atrás, irmãos, eu fui na casa de uma pessoa, eu vou numerar ela como A e a pessoa que ela fez uma surpresa B. A preparou uma surpresa para B e eu fui convidada. Só que A, para pegar B, ela teve que mentir. E ela era uma pessoa que estava nos caminhos do Senhor já tinha muitos anos. E euzinha aqui tinha pouco tempo. Era uma, tipo assim, uma recém-convertida, tinha pouco tempo. E aquela pessoa, irmão, é uma líder. Era uma líder, não sei se hoje ainda é líder de algum ministério. E para nós
no caso, assim, na minha época, quando eu era uma recém-convertida, ouvir aquilo ali de uma pessoa, que é onde eu tinha conhecimento, que da forma que ela estava fazendo ia contra as escrituras, muitas pessoas acabam abandonando Deus. Você sabia? Deus não tem nada a ver com isso. Mas a pessoa acaba saindo da igreja, acaba abandonando Deus, porque ela fica chateada. Aquela pessoa ali é um líder, uma líder. Como que ela faz as coisas erradas? Por que eu vou estar aqui? Você tá entendendo? Enfim. E aí, euzinha aqui, abri a boca, porque aquela pessoa... eu conhecia já há algum tempo, tinha uma certa intimidade. Eu fui e falei assim, que daquela forma era errada, que a pessoa mentiu. E tinha alguns convidados ali, era pouco, mas ela logo me deu uma bela de uma cortada e eu fechei a minha boca, porque eu estava na casa dela. Ela virou para mim e disse assim, mas o Espírito Santo nunca me incomodou para me deixar de fazer da forma que eu faço, porque eu tenho esse hábito de fazer isso. E você sabe o que foi que Deus... Eu tô falando, irmão, agora uma experiência que eu tive com Deus, tá bom? É a minha experiência com Deus. Isso edificou a minha vida. Vai edificar a sua. Aqui eu tô falando sobre a mentira, mas talvez é outra coisa que tá acontecendo na sua vida. E aí, o Espírito Santo falou comigo assim, filha, toda vez que a pessoa, ela mente, ela tá indo até o próprio diabo para pedir ajuda, em vez de me pedir ajuda. Eu tenho a capacidade de dar uma direção, de dar uma sabedoria para aquela pessoa fazer, sem ela ter que pedir ajuda para o diabo. E aquilo marcou muito a minha vida. Me marcou muito, irmãos. Sempre que eu dou um vacilo para mentir, porque eu só posso ser hipócrita e dizer para você assim, eu não minto nunca, é mentira. E das grandes. Às vezes, irmão, eu caio nessa ciladinha, não programei nada, mas eu minto rapidinho, menti. E eu volto e falo para Deus, falo, Senhor, abre minha boca, em nome de Jesus, me perdoa. Eu nunca mais quero fazer isso. E aí, meus irmãos, eu tive essa experiência com essa pessoa que era uma líder naquela época de um ministério. Aí agora eu te faço uma pergunta. Vamos lá. A pergunta vai vir ainda. Provérbio 12, versículo 22, está escrito assim, ó. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então a pessoa que ela mente, cheira abominações ao Senhor. Aí continuando, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Nos lábios da pessoa que tem a verdade, que pratica aquilo que agrada a Deus, chega como prazer diante de Deus. Deus tem prazer naquela pessoa, nas suas atitudes. E você acha que Deus não vai abençoar uma pessoa como essa? Então, irmão, precisa eu ficar esperando que o Espírito Santo me convence que eu não posso praticar mentira? Não, mas é para algo bom. Deus não tem capacidade de te dar uma sabedoria, uma estratégia, sabe? Te dar sabedoria com estratégia, direção para você ter que fazer. Irmão, se for possível você fazer uma surpresa para alguém, querer fazer surpresa para alguém, e você não acha uma saída e você vai mentir, não faça. Não faça surpresa. Vai lá e fala, fulano, vem aqui que eu tenho um negócio pra você, vou fazer isso pra você. É melhor, irmão, do que você pedir ajudinha pro diabo. Quer ver pra você ver? João, capítulo 8, por favor, por gentileza. O versículo 44. Olha o que Jesus diz. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a pessoa que ela mente, que ela usa assim, ela faz por seu benefício próprio. Ou seja, a mentira está tão enraizada dentro daquela pessoa, já dominou ela, irmãos, que ela vai sempre justificar, porque é uma forma fácil. Irmão, mentir, fazer aquilo que agrada a Deus é mais fácil do que agradar a Deus, irmãos. Em nome de Jesus, um crente, que eu falo crente é crente em Cristo Jesus na palavra, viver conforme Deus quer, vai requer de mim, de você renúncia, e renúncia dói, irmão. Você tem um hábito de mentir, tudo semente. Quando você vai desconstruir aquilo ali, irmão, começa a doer. Você vai ter que negar você mesmo, como a palavra de Deus diz. Toma a tua cruz, nega a si mesmo. Para nós seguir a Jesus, eu tenho que pegar a nossa cruz e negar nós mesmos que os nossos desejos, nossos prazeres, que é pecaminosos.
E às vezes vai doer muito, irmãos, porque você vai ter que renunciar. E renúncia dói, não é fácil. Aleluia. Glória a Deus. Então, hoje eu estou trazendo para você aqui sobre a mentira. Tá bom? Sobre a mentira. Mas o Espírito Santo pode trazer algo no teu coração, na tua mente, que é um tipo de pecado que você está na prática, não tem? E o Senhor está falando com você. Que é abominação diante dele. Aqui, abominações é os lábios mentirosos. Mas pecado é pecado, irmão. Prática de pecado é pecado. Desagrada ao Senhor. Então, foi uma experiência que eu tive com Deus, né? Como eu relatei aí. E foi uma experiência que eu tive na casa daquela pessoa, que era uma líder. Mas ela disse que o Espírito Santo nunca confrontou. Então, se eu olho aqui na Bíblia e fala que adultério é pecado, que falsidade é pecado. Se eu olho aqui e vejo os pecados, eu vou perguntar para o Espírito Santo: ó, Espírito Santo, se eu fazer aquilo ali, vai te desagradar você? O Senhor? Você não, o Senhor. Irmão, se você lê a Bíblia, você sabe. Para que você vai perguntar para Deus? Você está entendendo o que eu estou falando com você aqui? Marcela, mas eu não leio a Bíblia, eu não sei o que... Assim, todos os pecados, eu não sei. Ô, irmão, tem um bichinho chamado Google no celular, que você vai lá pro Google e fala assim... Eu quero... Tipo, minha forma de falar pra você, mas você pode falar de outro jeito. Eu quero pecados na Bíblia. Onde é que tá escrito? Pecados na Bíblia, essa palavra. Onde é que tá escrito? Vai aparecer, irmãos, capítulo e versículo pra você. E ali você vai ver se você tá na prática de algum daquilo ali. E o que eu faço, Marcelo? A Bíblia diz que Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Purificar o quê? Ele nos limpa, irmão. Ele arranca de mim, de você. Claro, irmãos, que cada um vai ter um trabalhar com Deus. O meu processo com Deus é um, o seu é outro. Tem coisas que Deus vai trabalhar em você assim, ó. E em mim não, porque Ele sabe onde tem que trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Esta é a palavra para mim, para você, do meu jeito, da minha forma. Não estou aqui apontando nada para ninguém, em nome de Jesus, até mesmo porque eu fui muito honesta com você e disse que de vez em quando, né, sem eu querer, eu minto. Mas não é algo que eu tenho prática de fazer. Mas por que isso acontece com você, Marcela? Irmãos, nós, enquanto estiver nessa terra, nós, infelizmente, vamos pecar, irmãos. Nós precisamos de liberação todos os dias. Nós precisamos estar todos os dias diante do Senhor. Nós precisamos ler Bíblia, porque é ela que nos limpa, a palavra que nos limpa, que nos santifica. É ela que vai nos fortalecendo para não cair nas armadilhas. Cada vez que você se alimenta da Bíblia, mais forte o seu espírito fica para fortalecer a sua alma e a minha, que é a nossa carne. Jesus disse o que para os discípulos? Que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Ou seja, irmão, para você dominar a sua carne, você precisa encher o seu espírito da palavra de Deus. Praticar as verdades, o que da palavra de Deus está ali para mim e para você. Para que a sua carne, ela se fortalece. Para que você não leve na prática. Você está entendendo? Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.